Nesse começo de ano, é bem comum a gente fazer as nossas mensagens de como vai ser o nosso ano, essas coisas tudo daqui para frente, né? Domingo mesmo tivemos uma mensagem que foi voltada a colocar Deus em primeiro lugar. Na quarta-feira passada, o Éder também falou acerca dos planos de Deus. E hoje, numa linha não muito diferente, eu quero trazer também essa questão das questões prioritárias, dos alvos que nós devemos ter na nossa vida de uma maneira geral. Mas especificamente hoje eu trago e eu quero apresentar hoje o lugar do ministério na nossa vida. Ministério, eu quero apresentar aqui hoje uma abordagem um pouco diferente daquilo que a gente geralmente escuta, até mesmo nos momentos da oração. Que às vezes a gente fala, os ministérios de palavra, louvor, coisa e tal. Geralmente a gente pensa ministério dessa forma, né? Mas hoje eu quero trazer uma visão um pouco ampla. Uma visão que vai ampliar aquilo que nós entendemos, de acordo com aquilo que o texto bíblico nos apresenta. E eu quero iniciar dizendo que o entendimento errado, olha só o tanto que essa questão do entendimento acerca de ministério é séria. O entendimento errado do que é o ministério tem matado a obra que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. Ou seja, nós precisamos entender o que é ministério. O que a Bíblia fala que é ministério. Qual é a completude da obra que Deus quer realizar através de nós. E sabe aquelas listas que o pessoal geralmente faz? Por exemplo, na nossa vida nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Depois nós devemos colocar a nossa família em segundo lugar. Depois trabalho, igreja. Sabe essas listas que geralmente o pessoal faz? Eu quero apresentar um pouco mais da visão bíblica acerca de como a Bíblia enxerga as áreas da nossa vida. Como a teologia, como a história da igreja, os pais da igreja trazem essa visão. E é como, sabe quando a gente chega um móvel na nossa casa, a gente arruma uma peça, uma cômoda, uma cadeira, uma mesa, sei lá o quê. E aí você monta tudo. E no final, sobra aquele parafuso. E você não sabe onde que você coloca. E aí fica aquela sensação de, onde é que eu encaixo essa peça faltante? Hoje eu venho apresentar qual o local que o ministério se encaixa como sendo, e não ser uma peça que sobra, mas apresentar ele de uma maneira bíblica. Porque entender o que é ministério muda até mesmo como nós enxergamos a nossa vida de uma maneira geral. Nós não conseguimos olhar biblicamente para a nossa vida e entender ministério, a nossa atuação dentro da obra de Deus, de maneira plenamente correta, sem mudar todas as coisas de lugar. Não existe essa possibilidade. Mas para fazer essa leitura, eu quero trazer aqui algumas que a gente pode ter. Primeiramente, eu quero trazer a leitura bíblica. A primeira parte, nessa conceituação acerca de ministério, é voltada primeiramente aos sacerdotes levitas. Lá no texto de Números, capítulo de número 3, versos 6 e 7, diz o seguinte: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. O verso 7, e cumpram os seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Ou seja, essa aqui é uma visão muito aproximada daquilo que nós entendemos de ministério. Ou seja, ministério é aquele serviço que eu exerço dentro da casa de Deus. Ministério é o que o Tiago está fazendo aqui agora, estando ministrando uma palavra diante da igreja. Ministério é aquilo que o louvor acabou de fazer. Só que tem um detalhe. Sabe esse termo que está aqui, que apareceu ali, ministério, ministrarem, no verso 7? Sabe, quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que essa palavra que está ali, e eu estou falando ali da raiz mesmo no original, a mesma palavra, ela aparece em um contexto completamente diferente. Além dos sacerdotes levitas,
nós temos também alguém que foi o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, Adão. E o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 15, nos diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Sabe essa palavra que está aí, ó, cultivar? Essa palavra cultivar, no original, é a mesma palavra que é usada para que os levitas tinham no seu momento de sacerdócio. Ou seja, quando nós categorizamos ministérios como sendo departamentos ministeriais, nós excluímos aquilo que é o sacerdócio original daquilo que Deus estabeleceu. Porque qual foi o ofício de Adão? Basicamente, cultivar e guardar um jardim. E esse cultivo desse jardim não era uma função que a gente entende hoje como sendo coisa da igreja. Porque muitas das vezes a nossa visão ela está limitada a exercício de ministério dentro das quatro paredes do templo. Mas Deus tem algo além para nós. Deus tem uma perspectiva que vai muito além daquilo que nós temos limitado a nossa visão. E com isso eu quero dizer que no Novo Testamento tem também uma outra utilização que é feita por Paulo, como quando ele vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, portanto, se vocês comem ou bebam ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que é isso? Exercício do ministério. Paulo está utilizando uma figura de linguagem, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, mas o conceito primário aqui é, em todo tempo, eu não vou dizer que eu sou um sacerdote lá dentro da igreja e quando eu saio por aquela porta, eu deixo de ser. Mas esse sacerdócio, ele é exercido em tempo integral. Tanto é que, lá em Colossenses 3, verso 23 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não como para pessoas. Verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ou seja, a nossa mentalidade ela precisa ser ampliada para que nós entendamos todas as ações da nossa vida, todas as áreas da nossa vida de maneira geral. E, por fim, esse texto é muito conhecido, Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, que diz, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, uma palavra bonitinha, quando eu estava estudando acerca desse tema de ministério, que eu aprendi, é uma visão holística. O que é uma visão holística? Ao invés da visão de, eu vou categorizar as coisas de, minha vida com Deus é a minha vida devocional, aí depois é a minha vida de trabalho, depois é a minha vida com a família, depois é a minha vida disso, depois a minha vida daquilo, ao invés de categorizar isso, o apóstolo Paulo, o sacerdócio estabelecido de Deus sobre Adão, a visão que também era atribuída aos sacerdotes levitas é basicamente a mesma. Tudo aquilo que nós formos fazer, nós temos que direcionar isso como sendo algo que glorifica a Deus. Sabe qual o pensamento que muitas das vezes a gente tem? Que as pessoas que estão aqui na frente, elas são mais espirituais. As pessoas que estão ministrando louvor são mais espirituais. Lógico, devem ter sim um cuidado bem mais categórico até, porque elas estão ministrando a igreja e elas estão alimentando o corpo diretamente. Mas nós não devemos pensar que simplesmente isso é exercício do ministério. Sabe por quê? Sabe de onde que surgiu esse pensamento? De uma outra leitura, que não é a leitura bíblica. Mas, por que o alarme mudou aqui, tirou o meu relógio? Beleza. Que é a leitura de como, sendo a segunda, de como a história da igreja narra essa leitura de como nós devemos entender ministério. E basicamente, ao longo da história da igreja, nós tivemos
uma visão acerca do exercício do ministério, que ela foi uma das visões que mais prejudicou o corpo e o exercício da obra de Cristo no mundo. E essa visão foi uma visão que veio da Idade Média. Uma visão que ela faz a distinção entre o clero e os leigos. No período da Idade Média, acontecia que a Igreja Católica Romana ela governava também sobre o Estado, tinha essa união. E naquele contexto, eles dividiam a sociedade em classes. E aí eles dividiram ela da seguinte forma: nós temos aqui o clero. Quem é o clero? O Papa, os sacerdotes, os padres, coisa e tal. E o restante que não faz parte dessa classe são os leigos. Então aí quem ministrava diante de Deus? O clero. Quem era o restante? A ralé, que simplesmente ia lá e recebia na boca como se fosse um passarinho a comida mastigada. Os leigos. E o problema disso é que essa visão ela teve muito mais impacto até os dias de hoje, mas ela não é original. Sabe por quê? Porque da mesma forma que essa visão ela era exercida naquele tempo da Idade Média, muitas das vezes nós chegamos diante da igreja e com as nossas ações nós viramos para o pastor e fala: pastor, faz o seguinte, sobe lá diante do monte, ouve aquilo que o Senhor tem para ouvir da parte de Deus, e aí desce aqui e fala os 10 mandamentos para nós, porque se nós nos achegarmos diante do monte, a gente vai morrer. Da mesma forma que a gente fala, Moisés, que o povo falou, Moisés, suba no meu lugar, porque se eu me achegar diante desse monte, alguma coisa certamente vai morrer. Por que isso? Porque havia uma falta naquele povo do tempo levítico, uma falta de consideração acerca da visão de Deus, que é: este povo será para mim como um reino de sacerdotes. Uma nação sacerdotal que exerce as suas funções de uma maneira geral. Essa visão do tempo da Idade Média, ela tem tanto impacto sobre nós nos dias de hoje, que uma boa parte dos cristãos, a nível de Brasil, estão vivendo essa realidade. Essa visão da Idade Média teve um certo impacto, mas aí veio a chamada Reforma Protestante. E uma das bases da Reforma Protestante é algo chamado sacerdócio universal de todos os santos. Que é justamente essa visão de que eu não sou menos espiritual do que o pastor que está exercendo ministério diante da igreja, que está alimentando a igreja. Tanto é que tem uma história de Martinho Lutero, o principal nome da reforma, que ele diz o seguinte, essa história narra o seguinte, que ele chegou diante de um sapateiro, e aí esse sapateiro perguntou para ele: como que eu posso exercer o meu ministério? Como que eu posso fazer algo para Deus? Sabe qual foi a resposta de Martinho Lutero para ele? Ele disse o seguinte: faça um excelente sapato e venda pelo preço justo. Quando nós temos diversas pessoas aqui da área da educação, quando nós estamos na educação exercendo o nosso serviço, nós somos sacerdotes diante de Deus. Quando nós estamos cuidando na área da saúde, de pacientes, cuidando das diversas formas que existem, nós estamos sendo sacerdotes. Quando, por exemplo, nós estávamos em uma das devocionais da comunicação, foi perguntado: o que é que queima no seu coração? O Sandro, a resposta dele foi o seguinte: no meu coração queima uma sede por justiça. Ou seja, nós sabemos que a nossa nação é reconhecida pela falha no judiciário. Nós precisamos de pessoas no judiciário que exerçam, que tenham fome pela verdade. Nós precisamos de pessoas que sejam advogados que não vão ter uma fama de ficar, que não lutam de fato pela justiça. Nós precisamos de cristãos que não passam a perna nos outros. Nós precisamos de cristãos que não ficam com aquela mentirinha do gasto o tempo todo. Quantas pessoas que, quando chegam aqui na igreja, são excelentes ministros,
E eu estou falando aqui na igreja de uma maneira geral, porque, gente, o Brasil não muda, nós temos quase 1/3 da população evangélica. Mas quantas pessoas chegam na igreja e são excelentes ministros diante da casa do Senhor, de forma técnica, de forma a serem prestativos o tempo todo, mas quando chegam no seu trabalho são péssimos profissionais. Quando chegam no seu trabalho, as coisas mínimas, elas não têm compromisso. Sabe qual geralmente é o critério que eu vejo falando do departamento de comunicação da igreja? Para ver se a pessoa ela tem compromisso ou não, se o caráter dela está sendo tratado? Horário. Se a pessoa tem compromisso com o horário, eu não estou falando de uma vez ou outra a pessoa atrasar, porque se ela faz do atraso uma situação que é uma regra na vida dela, ela considera que o tempo dela é mais importante que o das outras pessoas. E os outros podem esperar um recurso que não vai voltar nunca mais na vida da outra pessoa. Então, o mandamento de amarás o teu próximo como a ti mesmo, na vida dela já não serve. E são nessas questões pequenas que a gente vai vendo o exercício do sacerdócio nas nossas vidas. O sacerdócio não é exercido simplesmente quando eu estou ministrando diante dos irmãos, mas na minha vida de uma maneira geral. Porque o sacerdócio, ele é universal a todos os santos, em todos os momentos. E como nós podemos, em terceiro lugar, trazendo uma terceira leitura, aplicar isso de uma maneira um pouco mais prática nos dias de hoje? Deixa eu preparar para falar isso aqui. Vou até tirar o chiclete da boca. Irmãos, nós precisamos entender primeiramente que nós devemos ter Deus como centro. Eu comecei falando acerca daquelas listas de prioridades que a gente geralmente começa no início do ano, coisa e tal, né? Se eu falar um segredo aqui para vocês não comentam com ninguém? Nem o povo que está assistindo até depois? Vocês não comentam com ninguém, né? Eu nunca coloco Deus entre os itens das minhas prioridades. É sério, não tem gracinha nisso aqui não. Vamos imaginar que está lá o Tiago colocando no papel as suas prioridades lá. As áreas da vida dele. E aí, eu, particularmente falando, nunca coloco Deus como item das minhas listas de prioridade. Sabe por quê? Porque o meu pensamento não é de que Deus é um item. O meu pensamento é de que Deus é o papel sobre o qual eu estou escrevendo as minhas prioridades. Então, em todas as áreas que eu estiver na minha vida, Deus ele vai ser o centro disso. Então, é como se, fazendo uma ilustração do slide de domingo, é como se Deus é o sol da justiça da minha vida e todas as outras áreas orbitam em torno dele. Não de uma maneira estática, mas ele sendo o centro de toda e qualquer decisão que eu vou tomar. Sabe por quê? Porque a minha vida, ela é pensada da mesma forma que diz o princípio de Romanos, em segundo lugar, 11:36. Pode passar o segundo slide e Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A minha vida, o princípio é que pertence a ele. A minha vida flui por meio dele. E a minha vida precisa ser para a glória dele. O meu trabalho não deve ser para a minha vida, para o meu sustento pessoal. Sabe por quê? Porque eu não devo ser um profissional que trabalha por dinheiro. O tipo de pessoa mais miserável e menos próspera que existe é o tipo de profissional que trabalha por dinheiro. Mas segundo a ótica do céu, o profissional mais próspero que existe é o profissional que trabalha para a glória de Deus. Como é que é o nome daquele ministério que a gente fala que geralmente é o primeiro ministério na nossa vida? Gente, ninguém comeu feijão aqui hoje, não? Hã? 1, 2, 3 e...
Por que que é o primeiro ministério? Porque nós temos pessoas que não têm mais tempo. Eu estou falando geralmente dos pais aqui. Ou de pessoas em torno de 25 mais aí, que estão numa fase da sua vida que é um pouco diferenciada. Porque estão olhando questão de carreira, de formação de família, coisa e tal. E o detalhe aqui é que por que a nossa família é o primeiro ministério? Porque são sacerdotes, um pai, um marido e uma esposa, que, figurativamente falando, nós podemos dizer que é a representação do Cristo e da igreja dentro do lar, que estão formando não a próxima geração de futuros profissionais da nação, mas que estão formando a nova geração de sacerdotes dentro do lar. E que são luz por onde passar, porque exercem o seu sacerdócio dentro da igreja, dentro da escola, dentro da faculdade, como profissionais da nação em todo o tempo. Por quê? Porque nós precisamos entender, em terceiro lugar também, que a vida de um pequeno Cristo deve ter o mesmo objetivo do Cristo. Lucas 17, 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. O que ele quer dizer com isso aqui? Quando chegava um rei numa nação, por exemplo, Jesus estava falando do Império Romano, vinha toda aquela questão da marca do Império Romano, os monumentos romanos, as bandeiras romanas, toda aquela coisa que o soldado romano que a gente já olha e já identifica, é disso que ele está falando. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele. Por quê? Porque o reino de Deus não se trata de geografia, mas dirão, porque o conceito de Jesus é porque o reino de Deus está entre vocês. Nós somos os representantes desse reino. E o reino de Deus está em nós. E a vida de um pequeno Cristo deve ter o mesmo objetivo do Cristo. Por quê? Porque a missão do Cristo foi a expansão do reino de Deus. Se nós olhamos para o Cristo e o Cristo gastou a sua vida em função do reino em todas as áreas da sua vida, qual é o objetivo que nós devemos ter como pequenos cristãos? Como pequenos cristãos, chamados cristãos? A glória, a expansão do reino de Deus. Eu não estou no meu trabalho para passar o tempo. Eu estou no meu trabalho para implantar o reino de Deus. Eu estou exercendo o sacerdócio na minha família para implantar o reino de Deus. Eu estou tendo os meus momentos de hobby para a glória de Deus. Com essa visão de ministério sendo algo maior do que a gente tem muitas vezes de ser simplesmente um departamento ministerial, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: exercer ministério não é uma atividade eclesiástica simplesmente. Exercer ministério não é uma atividade que nós fazemos dentro do contexto de igreja, pura e simplesmente. Apesar desta seara necessitar de trabalhadores, o tempo todo nós estamos ouvindo que está faltando gente para servir nos ministérios. Sabe por quê? Que uma boa parte das vezes isso acontece? Porque nós estamos Ainda tem mais uma parte, o Net. Aí você tira a foto, tem mais uma partezinha que fica bem legal a foto. Ainda tem mais... O que eu estava falando? Eu esqueci. Tá, lembrei. Quando a gente está falando sobre o exercício do ministério, nós temos pessoas que estão procurando demais, preocupadas demais com as funções deste mundo e estão deixando de lado aquilo que o Senhor tem para o exercício e a expansão do reino de Deus nas suas vidas. Por isso que nós vemos muitas pessoas que estão cheias de atividade dentro do contexto de igreja e algumas pessoas que simplesmente não fazem nada. Porque não dispuseram o seu coração a isso. Exercer ministério não é simplesmente uma atividade eclesiástica e nós devemos ter essa visão geral. Apesar de que faltam trabalhadores por entender essa visão geral. Mas é o sacerdócio universal de todos os santos vivido no dia a dia. E aqui eu finalizo com um testemunho da última... É a última? A última viagem que eu fiz no ano passado. Eu fui lá para a casa do meu pai, lá no Pará, e aí nessa viagem eu pude testemunhar aqui. Eu passei 10 anos orando pela conversão do meu pai. Por quê?
E por que eu estava lá? Porque o meu pai ele estava casando, eu vi meu pai participando da ceia pela primeira vez e eu vi meu pai batizando. Depois de 10 anos orando. Por que eu falo isso? Porque a mentalidade do exercício do sacerdócio, ele começa dentro da família também. Essa visão, ela deve estar o tempo todo no nosso meio. E que em 2026, esse ano seja repleto dessa cosmovisão, desse óculos, que é a visão do reino de Deus para a nossa vida de uma maneira geral. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Deus amado, nós estamos, desde o ano passado, orando acerca dessa questão de crescimento. E que nós sabemos que o crescimento, a frutificação, ela só pode vir pelo fluir do Espírito nas nossas vidas. E nós queremos esse crescimento espiritual. E nós não queremos forçar nada, Pai. Nós sabemos que uma árvore ela não se esforça para dar o fruto, mas isso vem naturalmente. E Deus, nós queremos que o Senhor invada cada uma das áreas da nossa vida. E que a nossa vida seja de um povo sacerdotal e não de pessoas que são meros frequentadores de culto. Pessoas que vêm aqui para assistir alguma coisa que está sendo exercida ou receber um tipo de alimentação, mas que a nossa vida, de uma maneira geral, ela seja para a glória do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.